Hey guys, it's up aqui é o Ronaldo Marcelo da English Experience e hoje eu decidi gravar esse vídeo porque na verdade foi uma recomendação, foi uma sugestão de uma das pessoas que estão inscritas aqui no canal, o Felipe inclusive. Eu vou começar a citar o nome de vocês que dão sugestões aí de conteúdo de vídeo, vou começar a citar aqui nos meus vídeos também para vocês verem que eu leio os comentários e eu respondo também, hein? E o Felipe deu a sugestão: Ronaldo, grava um vídeo aí de hipnose, com alguma técnica de hipnose, para a gente perder o medo de falar inglês. E putz, eu achei essa ideia fantástica, gente, porque assim, quanto mais eu estudo hipnose, quanto mais eu estudo a mente humana, o comportamento humano, para poder realmente destravar e os meus alunos conseguirem falar inglês, conseguir conversar em inglês, mas eu percebo que está totalmente associado o ato de falar inglês com uma confiança, uma segurança, alguns sentimentos, às vezes positivos ou negativos quando ele te impede, que realmente vai te possibilitar ou não se comunicar em inglês. Então, o vídeo de hoje está super bacana, principalmente se você já estudou inglês por um período, se você estudou inglês por 2 anos, 3 anos e você não consegue falar inglês, gente, pode ter certeza, o problema já não é mais o inglês, mas é alguma limitação, alguma coisa que você colocou na sua cabeça que está te impedindo de você chegar na fluência e falar, porque 2, 3 anos você já tem conteúdo, você já tem gramática, você já tem vocabulário, você já tem uma porrada de sentenças, de frases, teoricamente era para você já conseguir usar tudo isso. Então, por que você não consegue? Porque você tem algum bloqueio aí. E a hipnose ela vai te ajudar absurdamente, assustadoramente, a você conseguir usar então o que você já sabe e naturalmente, né, gente, aprender mais coisas. Que na medida que você vai se comunicando, vai interagindo, você vai adquirindo novos vocabulários, novas estruturas, novas expressões, enfim. Mas antes, lógico, né, se você chegou aqui nesse vídeo, não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, porque assim, né, e ativa o sininho também, tá? Isso é importante, porque assim você garante que você vai receber esses vídeos aqui, né? Opa, peraí, Ronaldo acabou de lançar um vídeo novo sobre hipnose, sobre PNL, sobre coach, ou alguma dica de gramática, ou alguma curiosidade sobre o inglês, enfim. Assim você garante que você vai estar recebendo esses conteúdos super bacanas que eu estou trazendo para vocês. E lógico, já deixa o seu joinha aqui no vídeo. E coloca nos comentários também ideias, sugestões para os próximos vídeos, que você viu que o vídeo de hoje é uma sugestão do meu amigo aí, Felipe. Gente, daqui a pouquinho você vai ter uma técnica então super incrível em que você vai realmente perder o medo, você vai destravar esse seu inglês. E eu só preciso que você assista essas sugestões, a galera pula logo para a técnica. Não, assista esse vídeo, essa parte desse vídeo, porque eu estou preparando a sua mente para o que vai acontecer lá na técnica. E essa técnica está muito bacana, uma das melhores que eu já trouxe aqui para o meu canal. E aí é importante, antes de você ir para essa técnica, você entender então o que acontece que impede você de se comunicar em inglês. Se você já estudou, se você tem uma base legal, então por que você não consegue? Basicamente é um medo. E aí esse medo ele pode estar associado a alguns fatores, seja o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado e às vezes também está associado a um sentimento de incapacidade. Sim, gente. É mais complexo do que a gente só imaginar. Eu não consigo falar inglês. Parece uma coisa simples, né? Mas às vezes tem algumas travas, alguns traumas emocionais que te impedem de conseguir falar inglês, mesmo que você tenha estudado anos e anos. E às vezes você pode estudar 5 anos, 6 anos. Eu já vi gente estudando 10 anos e não conseguindo se comunicar em inglês. Deus me defenderai. Porque ele pensa que o remédio para falar inglês é estudar mais inglês. Gente, e basicamente não é isso. Se você já estudou inglês, você já tem uma base, você não consegue usar o que você tem, significa que você está travado, você tem alguma coisa aí impedindo você de falar. Então a hipnose ela vai em cima disso para poder destravar isso. E aí você precisa então, nesse momento, começar a pensar, antes da gente ir para a técnica, tá? Eu já estou te preparando para esse ponto, começar a pensar assim, na hora que você tem que falar inglês, pensa um pouquinho, se eu começar a falar inglês com você, se aparecer um estrangeiro, começar a falar inglês com você, o que vem na sua mente? Putz, Ronaldo, vem que eu não consigo falar, as palavras somem da minha mente. Eu já tive aluno que começa a tremer. Sim, gente, eu tive uma aluna recentemente, inclusive, no ano 2020, não sei quando você vai ver esse vídeo, nesse ano, eu tô gravando esse vídeo em 2020, mas em 2020 eu tive uma aluna que ela tremia na hora de falar inglês, ela ficava tão nervosa. E aí eu fui conversando com ela, fui fazendo essas aulas, só eu e ela, tete a tete, e aí eu fui descobrindo que ela tinha muito medo de errar. O problema dela é errar. Ela não admitia errar. Então o que ela fazia? Ela ficava paradinha, tremendo com medo, conversando com ela. Ela ficava na mente dela formulando as frases. Então, enquanto ela não tivesse certeza que a frase estava correta, que estava certa,
ela não falava. Só que o problema é que ela não ficava só pensando na frase em inglês. Ela ficava pensando no que eu ia pensar se ela errasse. Vocês estão vendo que coisa louca? Ela estava mais preocupada com o que eu ia falar, com o que eu ia achar do inglês dela, se ela ia pronunciar certo, errado, se ela ia errar a estrutura gramatical, do que de fato se preocupar em ficar na mente dela formando a frase. Ou melhor ainda, que o ideal é você nem pensar em formar a frase, você simplesmente falar e deixar as frases saírem, mesmo que estejam erradas. Depois você corrige ou deixa fluir naturalmente. Então o problema dela era um medo excessivo em errar e uma necessidade muito grande em ser perfeita. Ela buscava ser perfeita. Não, eu só vou falar. E ela tinha isso com ela. Ela falava, eu só vou falar, eu só vou estar feliz com o meu inglês se for perfeito. Gente, o que é perfeito? Eu não falo português perfeito, provavelmente você também não fala português perfeito. Então o que é perfeição de fato? E isso começa a travar você, bloquear você. Então, enquanto eu vou falando com você, vai começando a pensar como é que você se sente na hora que você vai falar inglês, qual é o medo, qual é a insegurança. Será que alguma vez você passou por alguma experiência negativa e isso impediu você de falar inglês? Talvez, eu já tive uma aluna que ela veio de um outro professor, de uma outra escola, em que quando ela falava errado, o professor dava um sorrisinho, entende? Então ela associou o sorrisinho a uma humilhação, a uma vergonha. E eu tive que aprender, porque eu sou uma pessoa que ri muito, né? Eu estou o tempo todo rindo. E eu tive que aprender a não rir com ela, a diminuir as minhas risadas, mesmo que fosse uma coisa engraçada, porque ela associou a risada com uma humilhação, com um sentimento negativo. Então eu tive que aprender a lidar com isso, descobrir isso, para eu realmente não usar mais esse recurso, senão eu estaria atrapalhando ela. Então no primeiro momento a gente descobre isso e a gente trabalha mais a fundo. Bem, agora que já deu para você entender então o que está impedindo você de falar inglês, o que está travando você, seja medo, seja insegurança, seja um sentimento de incapacidade, seja uma busca pela perfeição, não importa. E aí talvez você fale para mim, mas Ronério, some da minha mente. Eu já ouvi alunos falando, some da minha mente. Beleza, mas antes de sumir, vem alguma coisa antes. Não vai sumir assim, agora eu vou falar inglês. Não vai sumir. Você vai falar alguma coisa para você. Meu Deus, eu não consigo. Então, se você falou isso e depois sumiu, então é um sentimento de incapacidade, você não se sente capaz. Quando eu fui para falar, meu coração palpitou. Ansiedade. Então, meu coração palpitou, minhas mãos começaram a tremer. Ou então, meus lábios ficaram secos. Enfim, você precisa agora começar a fazer um trabalho de investigação. Você pode até fazer a técnica, que vai começar daqui a pouquinho, mas depois da técnica, começa a pensar como é que você se sente na hora de falar inglês. O que vem na sua cabeça, o que você fala para você. Com certeza, você fala alguma coisa, você sente alguma coisa. Alguma dessas coisas, ou você vê alguma coisa que dispara um outro pensamento. Enfim, isso às vezes vai acontecer naturalmente, você vai começar a perceber isso naturalmente, mas o importante, se não acontecer agora, comece nos próximos dias a observar você quando você está falando inglês ou quando você pensa em falar inglês, o que vai surgindo. E aí, aí você pode voltar depois e assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, eu super recomendo, quanto mais vezes melhor, que aí você já vem com isso pré-preparado para você poder usar a hipnose, e a hipnose ela vai ser mais poderosa ainda. Ela já vai ser super poderosa agora. Agora você já vai sentir algumas coisas bem diferentes quando você tiver que falar inglês. E à medida que você fizer ouvir esse áudio mais vezes, você trouxer essas travas para durante a hipnose, você vai perceber que vai progredir ainda mais fortemente. Então é isso, gente. Então agora vá para um lugar calmo, tranquilo, escute com fone de ouvido que a galera fala, tá baixo, o áudio é baixo mesmo, tá, gente? É para poder diminuir, realmente, eu não posso falar alto com vocês, senão eu vou enlouquecer vocês, né? É para relaxar, não é para vocês ficarem vidrados no negócio. Então vocês precisam ouvir com fone de ouvido, que vocês vão escutar melhor. Vá para um lugar calmo, silencioso e só relaxe e curte esse momento, ok? E depois que você terminar de ouvir, coloque nos comentários o que você achou dessa hipnose aí para perder o medo de falar inglês. So, that's it, guys. See you. Bye, bye. Tome algumas respirações agradáveis, confortáveis. Isso mesmo. Enquanto você inspira e expira, você pode inspirar tranquilidade. E ao expirar, você pode expirar tensão. Inspire tranquilidade e expire tensão. Muito bem, isso mesmo. E você pode usar esse mantra em qualquer momento que precisar para apoiar você, no sentido de se lembrar, de não se esquecer de se lembrar que em qualquer momento no tempo, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor,
você sempre pode inspirar tranquilidade e expirar atenção. Expirar atenção. Isso mesmo. E na medida em que você aprofunda mais no transe, aprofundando, muito bem, você realmente pode desfrutar de trilhar o caminho que eu chamo de o caminho para o meio do meio do meio de lugar nenhum. Talvez você tenha um nome diferente para isso. E saiba que você pode mudar minhas palavras conforme você precisar, para melhor fazer o trabalho que você precisa fazer hoje. E assim também, você pode levar minha voz com você, enquanto pode aprofundar no transe hoje, tão profundamente quanto você precisar aprofundar, para fazer o trabalho que você precisa fazer hoje. Aprofundando. Na medida em que você segue passo a passo, muito bem, passo a passo, descendo, aprofundando, sinta-se aprofundando ainda mais no transe. Aprofundando, muito bem. Você pode ficar curioso sobre quão profundamente você entrará em transe, e você pode entrar tão profundamente em transe hoje quanto precisar entrar para fazer o trabalho que nós precisamos fazer. Isso mesmo, mais e mais profundamente. Eu sei que você talvez já tenha se sentido com medo, apavorado, amedrontado em ter que falar inglês. Será que eu vou conseguir falar inglês? E o que será que aquela pessoa vai pensar de mim? E se eu falar alguma palavra errada? Meu Deus, o que vai acontecer? E se eu esquecer? E se eu trocar as palavras? E se eu falar alguma palavra que eu não deveria falar? O que será que pode acontecer? E na medida em que você fala essas coisas com você, sua mão começa a suar, seu coração começa a palpitar mais forte, e você vai se sentindo com medo. E quanto mais medo você sente, mais parece que tudo some da sua mente, parece até que você nunca estudou inglês. Mas eu quero que você saiba que eu não vou deixar você nesse estado aqui e agora. Muito pelo contrário. Agora você vai descobrir e vai acessar na sua mente inconsciente recursos poderosos, uma fonte inesgotável de confiança, autoestima, segurança e coragem. Coragem para você enfrentar qualquer medo, torná-lo irrelevante. Isso mesmo, muito bem. Você pode descobrir, na medida em que você progride neste áudio, que você tem recursos infinitos dentro de você. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda e vai entrando em contato cada vez mais profundamente com a sua mente inconsciente. Isso mesmo, muito bem. Você pode se imaginar agora caminhando por uma estrada que te leva para o meio do meio do meio de lugar nenhum. Isso mesmo, muito bem. Caminhando. E na medida que você caminha por essa estrada, você consegue até ouvir o canto dos pássaros, talvez até um riacho desaguando ao lado dessa estrada. Você até sente o perfume harmônico e delicioso de belas flores, de cores vivas e brilhantes. Você sente até aquele aroma de uma chuva que acabou de cair. E tudo isso te traz paz. Você sente o vento soprando seu cabelo, o sol aquecendo sua pele e os seus pés descalços em contato com essa terra, na medida que você caminhando por essa estrada que te leva para o meio do meio de lugar nenhum. Isso mesmo, muito bem. Mas lá na frente você percebe que tem uma casa ou uma cabana ou uma casa.
Isso mesmo, talvez até uma casa ou uma cabana, dessas que a gente vê em filme, ou talvez uma casa ou cabana, que você já tenha até visitado, que você já tenha até vivido, talvez até mesmo uma casa da sua infância. Eu não sei que casa é essa, mas você sabe muito bem qual é. E você vai caminhando em direção a essa casa ou cabana ou casa. E você pode se lembrar, de não se esquecer de se lembrar, que você pode mudar a minha palavra ou palavras de um modo que faça mais sentido para você. Isso mesmo, muito bem. Caminhando, caminhando. E você chega bem na frente dessa casa. E você percebe uma porta imponente, uma porta vermelha. Isso mesmo, muito bem. Eu vou contar de 5 a 1. E quando eu terminar de contar, você vai abrir essa porta e você vai entrar dentro dessa casa ou cabana. 5, 4, isso mesmo, muito bem. Tomando coragem. 3, a meio caminho, entre aqui e lá, o lá e aqui. 2, respirando profundamente para ampliar o seu sentimento de coragem. Isso mesmo, muito bem. 1, abra essa porta e vejam um grande salão. Isso mesmo, apenas uma sala enorme, gigante. Isso mesmo, muito bem. Em volta dessa sala, tesouros, pedras preciosas, livros antigos, livros que reúnem toda a sabedoria da humanidade. Tudo aí te pertence, tudo à sua disposição para o seu acesso, para a sua evolução, para o seu crescimento. E ali no meio dessa sala, você percebe que existe uma espécie de altar ou um palco. Isso, e na medida que você se aproxima desse centro, desse palco, desse altar, você percebe que existe uma criatura temerosa, isso mesmo, uma criatura feia, que te dá medo. E essa criatura representa todo o medo que você tem, todas as suas inseguranças de falar inglês. E ela está ali, te encarando de frente para você. E no peito dessa criatura temerosa, assustadora, você percebe que existe uma pedra grande, vermelha, brilhante e poderosa. Mas você sabe que aquela pedra te pertence, essa joia preciosa é sua, ela te pertence. Mas ela só vai ser sua em definitivo se você encarar de uma vez por toda essa criatura maligna. E na medida que essa criatura maligna te encara, você encara ela. E a sua coragem, a sua autoestima, a sua segurança, a sua confiança vai se expandindo mais e mais dentro de você. Sinta toda a confiança que há dentro de você. Toda a confiança, toda a segurança, todos os desafios que você já superou, cada vez te dando mais força, mais energia. Intensifique essa sensação. Intensifique ainda mais essa sensação. Isso mesmo, e agora vista-se com toda a sua confiança, segurança e coragem. E vá de frente para essa criatura e coloque sua mão nessa pedra preciosa e puxe essa pedra preciosa do peito dessa criatura. Na medida que essa criatura tenta em vão segurar e manter essa pedra preciosa, você tenta com toda a sua força e coragem arrancar dela. E em uma luta emocionante entre as forças das trevas, da escuridão contra a luz, você vence essa criatura, você arranca essa pedra preciosa dessa criatura. E na medida que você arranca essa pedra, essa criatura cai no chão, se tornando apenas pó. Apenas pó. Isso mesmo, muito bem. Você pega essa pedra preciosa na cor vermelha, brilhando ainda mais fortemente nas suas mãos, e você leva essa pedra preciosa em direção ao seu coração. Isso mesmo, muito bem. Integre agora toda essa força, essa coragem que você tem, que você teve e que você terá dentro de você, ampliando ainda mais, intensificando ainda mais coragem, ainda mais confiança, ainda mais segurança para falar inglês, para se comunicar. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda. E agora eu vou passar o próximo 1 minuto do tempo do relógio em silêncio, enquanto você integra esse sentimento, essa sensação dentro de você, enquanto você aí nessa grande sala coleta ainda mais joias, pedras preciosas, conhecimento, sabedoria e livros para você poder trazer com você e usufruir disso em qualquer momento da sua vida que você precisar. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda
E dentro de 1 minuto eu volto a falar com você. Isso. Muito bem. Tome uma respiração profunda. E agora vá saindo dessa sala, saindo dessa casa ou cabana, cabana ou casa. E agora você vai percorrendo uma outra estrada em direção ao seu futuro. Isso mesmo, muito bem. Visualize você caminhando em direção ao seu futuro, os dias passando, os meses passando. E coloque suas 2 mãos sobre o seu coração. Isso mesmo, coloque aí nesse momento, nesse lugar onde você está. E sinta coragem, confiança, autoestima, segurança palpitando aí no seu peito, no seu coração. Na medida que você vai passando por situações em que você precisa se sentir com mais coragem. Visualize você falando inglês, interagindo, conversando, seja numa entrevista de emprego, seja numa reunião de trabalho, seja numa viagem internacional, seja na sala de aula com seu professor ou seus colegas. Visualize você progredindo em sua vida, dias, semanas e meses passando, até mesmo um ano. Isso. E cada vez mais que você conversa, interage em inglês, mais confiante você se sente. Você sente essa energia ampliando, intensificando dentro de você. Intensifique essa sensação. Isso mesmo, muito bem. Veja você conversando, interagindo, ouça você falando, ouça outras pessoas falando inglês com você e cada vez você mais confiante, mais corajoso, corajosa. Isso mesmo, muito bem. Isso, você conseguiu, você está conseguindo. Muito bem. Respire profundamente e peça sua mente inconsciente para integrar tudo isso dentro de você. E lembre-se de não se esquecer de se lembrar que pelos próximos 7 dias, todas as vezes que você beber água, de manhã, de tarde ou de noite, ou até de madrugada, a sua mente inconsciente estará integrando e intensificando esse sentimento de coragem, autoestima, confiança e segurança para você falar inglês ou em qualquer outra situação que você precisar na sua vida. Isso mesmo, muito bem. Eu vou contar de 1 a 5 e quando eu terminar de contar, você vai estar desperto, acordado e feliz, sabendo que agora você consegue, você pode, você é capaz de falar inglês tranquilamente, com confiança, segurança e coragem. 1, voltando. 2, percebendo o seu corpo, sentindo o seu corpo. 3, a meio caminho entre aqui e lá e aqui, e você é suficiente, sendo você mesmo. 4, quando eu falar o último número, você vai estar completamente desperto e acordado, e pronto para o resto do seu dia. 5, acorde.